Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o banimento do TikTok nos Estados Unidos, a posse de Trump e Neymar no Santos. Começar falando sobre o banimento do TikTok nos Estados Unidos. O que foi que aconteceu? A Corte Americana decidiu que o TikTok chinês ele poderia ser utilizado para obter informações, a China obter informações dos usuários americanos e usar para determinados fins. Com isso, decidiram banir o TikTok. Qual foi o efeito que isso produziu? Vários usuários nos Estados Unidos do TikTok ou recorreram a uma rede vizinha parecida com o TikTok, chinesa, ou ele tem muito influenciador falando mal sobre essa decisão da Corte Americana. Inclusive, Trump, ele disse que isso ia cair, que o TikTok ia voltar e que se a Corte Americana decidisse que ia retirar o TikTok, ele ia fazer um decreto esse que, salvo engano, ele tem uma duração de uns 200 dias para adiar e o TikTok continuar valendo. Só que a população americana, é claro que não levou isso com bons olhos. Por quê? Porque se a gente pegar as redes sociais, os Estados Unidos têm o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, qual mais? O Twitter. Aí esses aí não pegam informação, não. Pega tanto quanto o TikTok. E muitos usuários do TikTok dependem disso para alavancar os seus negócios, tem influencer lá. Enfim, é uma decisão que ela não está sendo vista com bons olhos para o povo americano. Inclusive, eu acho que não passa. Fala um pouquinho sobre a posse do Trump. Trump já iniciou, antes da posse dele, conversando com Netanyahu sobre o cessar-fogo de Israel com Hamas. E conseguiu, tudo bem. Tanto que eu vi um jornalista da Globo News falando que o bônus disso tudo é do Trump. Ele conseguiu, é mérito dele. Depois dele foi que acabou, foi que cessou, na verdade, fogo entre Israel e Hamas. Mérito de Trump, louros de Trump, bom para ele. Ele também falou essa questão polêmica do TikTok, que ia fazer um decreto, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que a Corte Americana não vai bancar isso. E o Trump foi muito bem. Inclusive, tem muita gente dizendo que o Trump é a favor da liberdade de expressão, isso e aquilo, o que não necessariamente é um fato, não é uma verdade por si só. Veja só, é uma análise que você não precisa ser muito inteligente para fazer. O TikTok ele é uma máquina de informação. É uma bomba de informação, um canhão. O que o Trump fez? Ele viu que viu que poderia usar isso, porque ele se reuniu com os CEOs do TikTok, para se aliar mais e ter o TikTok. Porque se tiver o TikTok do lado dele, porra, um canhão de informação do seu lado é melhor do seu lado do que do lado de um inimigo seu. Então, não necessariamente ele é a favor da liberdade de expressão. E sim, ele quer usar isso para conseguir capilaridade para os objetivos deles, o que eu concordo que ele tá certo, pô. Tá certo, o cara quer levar determinado discurso para se reeleger ou para a ideologia dele vencer, ok, é do jogo. Mais do que certo. Foi uma estratégia muito correta dele, na minha visão. Na posse dele, que inclusive o presidente Bolsonaro não vai, o ex-presidente Bolsonaro não vai, ele tem uma oportunidade inédita de fazer um discurso, porque ele foi o primeiro presidente que não conseguiu se reeleger, já estando no cargo. Então, já é inédito porque ele sendo processado, o primeiro presidente sendo processado que conseguiu se eleger depois de perder a reeleição, se reeleger maior
porque ele está muito, muito, muito forte. Isso, inclusive, a gente vê quem não apoia ele falando. Eu assisti no Globo News, que a maioria é de esquerda, quase todos, 80%, 90% da Globo News é de esquerda. Eles falando que o Trump está mais forte do que nunca. Então, o que a gente pode esperar para essa posse de Trump? Um discurso foda, ele falando o que vai fazer, que vai botar com as abelhas lá, meu amigo. Vai botar pressão, que pau no cu dos imigrantes. Imigrante, ó, foda-se. Liberdade de expressão agora vai estar salvo com ele. Ele junto com Elon Musk e com Mark Zuckerberg. E agora tendo o TikTok do lado dele. Veja só. Twitter, Instagram, Facebook e WhatsApp e o TikTok. Puta que pariu, meu amigo. Quem é que vai conseguir peitar isso, hein? E, por fim, sobre o discurso dele, ele deve falar um pouquinho... Seria interessante, muito interessante ao meu ponto, se ele tratasse sobre o que está acontecendo no Brasil, que foi uma coisa que Mark Zuckerberg soltou em diretazinha, dizendo que tinham tribunais secretos, né, regulando o que o pessoal podia dizer ou não. Eu acho que seria muito interessante se ele dissesse. Então a gente pode esperar essas coisas no discurso dele. Por fim, e não menos importante, Neymar de volta no Santos, graças a Deus. Todo mundo que é fã de futebol sabe que isso é uma notícia excelente. Vem muito mais recurso para o Brasil, muito. Quem gosta do grosso do futebol vai vir, vai assistir, vai consumir o conteúdo por causa do Neymar. O Santos, que infelizmente caiu para a Série B, mas agora está voltando, mas não está no seu auge, agora pode dar uma alavancadazinha mais. E o Neymar que estava precisando disso. Muita gente disse que ele ia para os Estados Unidos, para o Chicago estava querendo contratar ele, o que seria um fim de carreira, né? Infelizmente, ele que quer tentar uma nova Copa, vir para o Brasil seria muito bom, porque é um futebol que, apesar de não ser o europeu, é muito disputado, e ele vai estar no clube que o revelou. Muita gente, eu mesmo que sou São Paulino, eu vou querer ver o Neymar jogar. Eu cresci vendo o Neymar jogar no Santos. Era uma coisa bonita, classe, talento. Era mágico, mágico. Então vai ser bom ver o Neymar. Uma decisão muito boa dele, não foi só por dinheiro. Porque se fosse por dinheiro, o Santos não tem nem essa condição toda de pagar o Neymar, né? Se fosse por dinheiro, ele não vinha para o Santos. Ele vem por futebol para disputar a sua última Copa do Mundo e tentar pegar ritmo aqui no Brasil e chegar focado na Copa. Eu acredito que vai ser, com certeza, eu posso afirmar isso. Na verdade, eu não posso, porque a gente não sabe, né? A natureza vai que ele se lesione de novo, mas se ocorrer tudo bem, com certeza ele vai dar show aqui e vai vir 100% para a Copa. Então é isso. Obrigado, pessoal, que me assistiu até aqui, e deixem dicas de próximos vídeos para eu gravar.